Muito boa noite, senhora vereadora. Boa noite, senhores vereadores. Uma boa noite a todos os funcionários desta casa, em especial nosso assessor jurídico, Dr. Paulo. Uma boa noite aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Uma boa noite aos presentes no plenário, ao Oswaldinho, a dona Roseli e o seu filho. Sejam todos bem-vindos para essa sessão. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, vereadora, vereadores presentes, funcionários da casa, também o senhor Oswaldinho, a Roseli, e também os que nos assistem pela internet. Analisando a lista de presença nessa 23ª sessão, constato a presença de todos os edis neste momento. Solicito do excelentíssimo vereador Milton Donizete de Lima para que faça a leitura da Bíblia e entendimento à resolução número 03/2007. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você não. Tema, eu ajudarei. Isaías capítulo 41, versículo 13. E conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 23ª sessão ordinária desta casa, sala das sessões, em 8 de agosto de 2017. Passo as mãos do primeiro secretário para que efetue a leitura da ata da 22ª sessão ordinária e da 23ª sessão extraordinária, ambas realizadas no dia 1º de agosto de 2017. Ato da 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guapiara, ocorrida no dia 1º de agosto de 2017. Ao primeiro dia do mês de agosto do ano 2017, no plenário Levino Donato de Lima, na Câmara do município de Guapiara, estado de São Paulo, localizado à Rua Deputado Diógenes de Ribeiro de Lima, número 81, às 19 horas, reuniram-se os vereadores em sessão ordinária, sob presidência do vereador Alexandre Martins de Oliveira. Como primeiro secretário da mesa diretora, eu, Orlando Luiz de Oliveira. Seguindo, o presidente agradeceu a todos os vereadores e vereadora presente e aos caros internautas. Em seguida, solicitou-me que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes e, procedida a chamada, constatei a presença dos seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Thiago de Oliveira Venâncio, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. E ausência do seguinte edil: Antônio Leite da Rosa. Em seguida, em atendimento à resolução número 003/2007, o presidente desta casa, Alexandre Martins de Oliveira, solicitou ao vereador José Maria Pereira da Cruz que fizesse a leitura de um trecho da Bíblia. Prosseguindo, o presidente disse: com observância ao que determina nosso regimento interno e havendo número legal de presença,
sob proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a 22ª sessão ordinária desta Casa. Seguindo, o presidente indagou aos edis se havia necessidade da leitura da 21ª sessão ordinária e ata da 22ª sessão extraordinária ocorridas em 27 de junho de 2017. Depois, dispensada a leitura, o presidente colocou as atas em discussão. Como não houve quem quisesse discutir, colocou-as em votação, na qual foram aprovadas pelos seguintes edis: Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira Venâncio, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. Prosseguindo, o presidente solicitou-me a leitura do projeto Lei Municipal número 015, de 22 de junho de 2007, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1819, de 23 de outubro de 2013, e de outras providências. Após a leitura, o presidente comunicou que o referido projeto está simplesmente sendo apresentado nesta data e que encaminhou cópias à Comissão de Redação e Justiça para que analise e apresente seu parecer para que o mesmo possa ser deliberado na próxima sessão. Em seguida, o presidente solicitou-me a leitura do projeto Lei Municipal número 16, sobre a autorização para o chefe do Poder Executivo celebrar, em nome do município de Guapiara, protocolo de intenções com a JUSESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, para o fim que especifica. Após a leitura, o presidente comunicou que o referido projeto está simplesmente sendo apresentado nesta data e que encaminhou cópias à Comissão de Redação e Justiça e à Comissão de Orçamento e Finanças, para que analisem e apresentem seus pareceres para que o mesmo possa ser deliberado na próxima sessão. Em sequência, o presidente passou a ordem do dia, na qual solicitou-me a leitura do projeto legislativo Lei Municipal número 012, de 31 de maio de 2017, de autoria do vereador João Egídio Mendonça Teixeira, que dispõe sobre o projeto habitacional de baixa renda e cria o Banco de Material de Construção do município de Guapiara. Depois da leitura, e sendo o parecer da Comissão de Redação de Justiça favorável, o presidente colocou o projeto em primeira discussão. Como não houve quem quisesse discutir, colocou o mesmo em primeira votação, na qual foi aprovado por todos os edis presentes: Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, Gessé Tiago de Oliveira Venâncio, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. Prosseguindo, o presidente leu o convite do IBGE. Na sequência, o presidente colocou a tribuna livre à disposição dos nobres edis para as respectivas explicações pessoais, na qual fez o uso o vereador José Maria Pereira da Cruz, e nada mais havendo a tratar, o presidente colocou a 22ª sessão ordinária de 2017 encerrada. Logo em seguida, convocou os edis para a 23ª sessão extraordinária a realizar-se nesta data. Para constar, eu, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que subscrevo, e vai por mim assinada, e pelo presidente desta Casa, depois de lida: Alexandre Martins de Oliveira, presidente; Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Ata da 23ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Guapiara, ocorrida no dia 1º de agosto de 2017. No dia 1º do mês de agosto de 2017, no plenário Levino Donato de Lima, na Câmara do município de Guapiara, Estado de São Paulo,
localizada na rua Deputado Diógenes Ribeiro de Lima, número 81, às 19 horas e 40 minutos, reuniram-se os vereadores em sessão extraordinária sob presidência do vereador Alexandre Martins de Oliveira, como primeiro secretário da mesa diretora, eu, Orlando Luiz de Oliveira. Seguindo, o presidente agradeceu a presença de todos os vereadores e vereadora presentes e os caros internautas. Solicitou-me que fizesse a chamada nominal dos vereadores presentes e, procedida a chamada, constatei a presença dos seguintes edis: Alexandre Martins de Oliveira, Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, G7 Iago de Oliveira Venâncio, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. E a ausência do seguinte edil: Antônio Leite da Rosa. Está aberta a 23ª sessão extraordinária desta Casa. Reiniciando os trabalhos, o presidente passou a ordem do dia, na qual indagou os nobres edis se havia necessidade da leitura do projeto legislativo de lei municipal 012, 31 de maio de 2017, de autoria do vereador João Egídio Mendonça Teixeira, que dispõe sobre projeto habitacional de baixa renda e cria o Banco de Material de Construção no município de Guapiara. Depois de dispensada a leitura, estendo o parecer da Comissão de Redação e Justiça favorável, o presidente colocou o projeto em segunda discussão. Não havendo quem quisesse discutir, colocou o mesmo em segunda votação, na qual foi aprovado por todos os edis presentes: Edson de Almeida Santana, Gilberto Carlos de Lima, G7 Iago de Oliveira Venâncio, João Egídio Mendonça Teixeira, Jorge Sabino da Costa Júnior, José Maria Pereira da Cruz, Cátia Aparecida Faroli Martins, Milton Donizete de Lima e Orlando Luiz de Oliveira. E nada mais havendo a tratar na presente sessão, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou a 23ª sessão extraordinária de 2017 encerrada. Para constar, eu, Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário, lavrei a presente ata, que subscrevo e vai assinada pelo presidente desta Casa, depois de lida. Alexandre Martins de Oliveira, presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Após a leitura, coloco as atas em conjunto em discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco as atas em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Iago de Oliveira Venâncio? Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa? Voto sim. Cátia Faroli Martins? Voto sim. Milton Donizete de Lima? Voto sim. José Maria Pereira da Cruz? Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira? Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima? Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana? Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira? Meu voto é sim. Declaro as atas aprovadas por unanimidade pelos edis presentes. Solicito do secretário a leitura da indicação número 054/2017, de autoria dos excelentíssimos vereadores Edson de Almeida Santana e Orlando Luiz de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que essa subscreve, usando das prerrogativas institucionais, propõem que, após tramitação regimental, seja solicitado da senhora prefeita municipal o seguinte pedido de providência. Indica a vossa excelência que entre em contato com o setor responsável pela manutenção das estradas rurais do município, para que sejam realizados reparos na estrada municipal que liga o bairro dos Pais ao Alecrim, passando pela propriedade do senhor João Severino. Justificativa. Tal pedido faz necessário, pois na referida estrada encontra-se em mau estado de conservação, com inúmeros buracos, causando assim grandes transtornos
aos que necessitam trafegar pela mesma. Salientamos ainda que sobre a importância desta estrada, no que diz respeito ao escoamento da produção agropecuária e ao transporte escolar. Desta forma, sua recuperação é indispensável ao desenvolvimento econômico e ao bem-estar dos alunos daquela localidade. Na certeza de que tal pedido merecerá seu pronto atendimento, desde já agradecemos. Edson de Almeida Santana, vereador. Orlando Luiz de Oliveira, vereador. Após a leitura, comunico que a indicação será encaminhada ao Poder Executivo. Solicito do vereador a leitura da moção de aplausos número 07/2017, de autoria da vereadora Kátia Faroli Martins. Moção de apoio pelo Dia dos Pais. Excelentíssimos senhores vereadores, é notório que no Dia dos Pais tem uma origem bem semelhante ao Dia das Mães. Em ambas as datas, a ideia inicial foi basicamente a mesma: criar datas para fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que nos deram a vida. O Dia dos Pais tem origem na antiga Babilônia, há mais de 4.000 anos. Conta-se a história que, em 1909, em Washington, Estados Unidos, Sonora Louise Smart Dot, filha do veterano de guerra civil John Bluth Dot, ao ouvir uma frase dedicada às mães, teve a ideia de celebrar o Dia dos Pais, pois queria homenagear seu próprio pai, que viu sua esposa falecer em 1898, ao dar à luz ao 6º filho, criando-o sozinho. Já adulta, sentindo-se orgulhosa de seu pai, vendo-o superar todas as dificuldades, sem a ajuda de ninguém, Sonora, em 1910, enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane, cidade localizada em Washington, Estados Unidos, e também pediu auxílio para uma entidade de jovens cristãs da cidade, sendo então comemorado o primeiro Dia dos Pais norte-americano, em 19 de junho daquele ano, aniversário do pai de Sonora. A partir daí, a comemoração difundiu-se da cidade de Spokane para todo o estado de Washington. E, por fim, em 1924, o presidente Calvin Coolidge apoiou a ideia de um Dia dos Pais nacional. E, finalmente, em 1966, o presidente Lyndon Johnson assinou a proclamação presidencial declarando o 3º domingo de junho como Dia dos Pais. No Brasil, o Dia dos Pais se iniciou a partir de uma iniciativa do jornal Globo, do Rio de Janeiro, que se propôs a incentivar a celebração em família, baseado nos sentimentos e costumes cristãos. A princípio foi instituído o dia 14 de agosto, dia de São Joaquim, patriarca da família. Porém, como o domingo era mais propício para as reuniões de família, a data foi transferida para o 2º domingo de agosto, data que até hoje permanece no nosso calendário. Da palavra paternidade vem a raiz do adjetivo paterno, que significa que lembra o amor de pai, carinhoso, afetuoso, paternal. Portanto, assim como os filhos têm deveres para com seus pais, também a paternidade não significa poder, mas principalmente dever, não apenas no sustento material ou alimentar, mas também
e especialmente no exemplo moral. Por isto, ser pai não é para qualquer um. Fortes e protetores, eles inspiram inúmeros criadores a explorar suas histórias. A verdade é que todo dia é dia dos pais. E o maior presente que se pode dar a eles, todos os dias, é dizer sempre o quanto o ama. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas nesta minha propositura. Antecipo meus agradecimentos. Guapiá, 2 de agosto de 2017. Cátia Aparecida Faroli Martins, vereadora. Após a leitura, coloco a moção em discussão. Bom, gostaria de parabenizar a vereadora pela iniciativa dessa moção. Acho que todos aqui são pais, né? E a gente sabe que a vida da gente tem, na verdade, tem o antes de ser pai e o depois de ser pai, né? Antes de ser pai, a gente às vezes toma algumas atitudes que depois a gente vem até se arrepender. E depois de ser pai, a gente pensa 2 ou 3 vezes para tomar tal atitude. Até porque a gente tem que dar exemplo para os nossos filhos. E ser pai, como diz o texto, não é para qualquer um. Muitos se dizem pai, mas infelizmente deixam a desejar na criação dos seus filhos. Eu adianto aqui o próximo domingo, parabenizo, né, todos os pais do nosso município, do nosso país, e que se esforce o máximo para que possamos educar os nossos filhos diante dos princípios de Cristo, diante dos princípios corretos da vida. E não havendo mais quem queira discutir, coloco a moção em votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? O voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro a moção aprovada por unanimidade pelos edis presentes. Antes de dar continuidade aos nossos trabalhos, gostaria aqui também de cumprimentar a presença do nosso amigo popular Pezão. Seja bem-vindo a essa sessão. Solicito do secretário a leitura do projeto legislativo de lei municipal número 014/2017, de autoria da mesa diretora. Projeto Legislativo, Lei Municipal, número 014, 1º de agosto de 2017. Dispõe sobre a alteração de referência salarial e da outras providências. Jusmara Rodolfo Pássaro, prefeita municipal de Guapiara, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal de Guapiara aprovou e ela sanciona e promulga a presente lei municipal. Artigo 1º. Fica alterada a referência salarial do emprego público do secretário administrativo, previsto no anexo 1º da Lei Municipal, número 1741, de 30 de novembro de 2011, que trata do quadro de pessoal permanente, passando da referência 7 para a referência 8. Artigo 2º. Fica alterada a referência salarial do emprego público de auxiliar de escritório, previsto no anexo 1º da Lei Municipal, número 1741, de 30 de novembro de 2011, que trata do quadro de pessoal permanente, passando da referência 3 para a referência 5. Artigo 3º.
Fica alterada a referência salarial do emprego público de servente, previsto no anexo 1º da Lei Municipal número 1741, de 30 de novembro de 2011, que trata do quadro de pessoal permanente, passando da referência 2 para a referência 4. Artigo 4º. Fica alterada a referência salarial do emprego do escriturário, previsto no anexo 1º da Lei Municipal, número 1741, de 30 de novembro de 2011, que trata do quadro de pessoal permanente, passando da preferência 6 para a referência 6 para a referência 7. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotação orçamentária específica, suplementadas se preciso for. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas eventuais disposições em contrário. Guapiara, 1º de agosto de 2017. Alexandre Martins de Oliveira, presidente. Edson de Almeida Santana, vice-presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Justificativa. Guapiara, 1º de agosto de 2017. Excelentíssimos senhores vereadores, cumprimento cordialmente os nobres pares. Encaminhamos a apreciação do douto e soberano plenário deste grego colégio legislativo os termos de projeto legislativo Lei Municipal número 014 de 2017, de 1º de agosto de 2017, que dispõe sobre a alteração da referência salarial e da outras providências. Desde logo, é imperativo observar que o referido projeto objetiva a valorização dos servidores públicos deste legislativo, bem como a preservação do valor real da remuneração por eles recebidas, que há muito vem sendo reduzido pelos efeitos normais da inflação. Portanto, contamos com a colaboração e apoio dos colegas, motivo pelo qual renovamos nossos protestos de elevado respeito e consideração. Atenciosamente, Alexandre Martins de Oliveira, presidente. Edson de Almeida Santana, vice-presidente. Orlando Luiz de Oliveira, primeiro secretário. Gilberto Carlos de Lima, segundo secretário. Após a leitura, eu comunico que o referido projeto simplesmente está sendo apresentado nesta data, onde encaminharei com cópia para a Comissão de Redação e Justiça e Orçamento e Finanças, para que analisem, apresentem os seus pareceres e que o projeto possa ser deliberado na próxima sessão. E passando para a ordem do dia, eu indago aos edis se há necessidade da leitura. Desculpe. Indago se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal número 015/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre a alteração do artigo 1º da Lei Municipal número 1819, de 23 de outubro de 2013, e da outras providências. Após dispensada a leitura, e sendo parecer da Comissão de Redação e Justiça favorável, coloco o projeto em primeira discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim.
Declaro o projeto aprovado por unanimidade pelos edis presentes. Indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal número 016/2017, também de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização para o chefe do Poder Executivo celebrar, em nome do município de Guapiara, protocolo de intenções junto à JUSCESP, Junta Comercial do Estado de São Paulo, para o fim que se especifica. Após dispensada a leitura, e sendo o parecer da Comissão de Redação e Justiça e Orçamento e Finanças favoráveis, coloco o projeto em primeira discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o projeto em primeira votação. Como voto o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior. Voto sim. G7 Thiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Cátia Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade em primeira votação. Antes de encerrar a presente sessão, coloco a tribuna livre à disposição dos nobres que possam fazer o uso da palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores da mesa e demais vereadores. Boa noite aos funcionários dessa casa, senhores internautas. Agradeço os nobres colegas que votaram a favor dessa moção de aplausos ao Dia dos Pais. Estendo também essa homenagem a todos os pais de crianças com deficiência intelectual e múltipla, aos agricultores, professores, agentes públicos, políticos e outros colaboradores atuantes dessa Casa de Lei. Desejo muita saúde, sucesso e alegria, com a benção e a proteção de Deus, junto com seus filhos amados. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário. Boa noite aos nobres pares desta casa, a vereadora Cátia. Primeiramente, quero parabenizar a vereadora Cátia, né, pela moção de aplauso, né, dedicada ao Dia dos Pais. Né, pela primeira vez que a gente vê que foi apresentada uma moção, né, desta parte em homenagem ao Dia dos Pais, né? Então, nós ficamos gratos, né, pela apresentação. Tenho certeza, né, que todos daqui e todos os pais, né, são merecedores também da moção de aplausos, né, como se falou o nosso presidente, né, cada um se esforçando, batalhando para que, né, a verdadeira família, né, aconteça nos princípios de Deus, né, principalmente, né, no seguimento, né, de Deus, e também que cada um com a sua responsabilidade de se formar verdadeiras famílias aqui na terra, né, e educar os seus filhos para que sejam, né, fiéis a Deus e fiéis, né, a tudo que vem dentro da lei familiar. Senhor presidente, quero hoje aqui usar desse espaço, né, que não poderia deixar de usar essa tribuna no dia de hoje, dentro de todo o contexto que vem ocorrendo, né, em nosso país, e as questões que nos entristecem, né, a cada vez que a gente vê as coisas ocorrendo nesse nosso país, né.
Na semana passada nós pudemos observar aquela votação do Congresso, né, onde entristece a gente. Entristece, deixa a gente indignado. Por que eu digo isso? Porque muitos, né, que lá votaram, muitos são os que cometeram os absurdos, né? Aí a gente vê cometendo o absurdo, a gente vê julgando sua própria consciência e absolvendo, né? Próprio se absolvendo por si próprio, né? E o que a gente percebe também nessa trajetória é que existem 2 pesos e 2 medidas, né? Onde para um, né, apenas uma suposição é crime, para outros não é, como nós pudemos observar, né? Que uma mala de dinheiro não é crime, né? Nós podemos observar que você dizer em áudio, em público, dizer claramente lá, vamos arrumar fulano, pessoas fácil para que nós possamos eliminar depois. Isso não é crime, até de dizer que vai eliminar pessoas, né? E a gente vê aí que para outros aí o que ocorre, né? Apenas uma suposição, apenas, né? Eu acho que fez isso, já é crime. Então a gente vê essa desigualdade em nosso país, até nos meios judiciais, e a gente fica indignado, a gente fica perturbado com as consequências que vem ocorrendo, né? E a gente fica triste também, porque nós sabemos onde vai chegar tudo isso. Vai chegar principalmente, né, com tudo que está para ocorrer, as reformas para acontecer, vai chegar no bolso dos mais pobres. É dos trabalhadores que vai chegar tudo isso, né? É dos trabalhadores da agricultura familiar, é do homem do campo que vai chegar tudo isso. Quem vai pagar as contas? Não pensem vocês, meus companheiros. Não pensem vocês que vai ser os empresários, vai ser os banqueiros, né? Vai ser a grande nata, que é 1% da nossa nação. Ao contrário, quem vai pagar tudo isso são nós mais pobres, são as pessoas trabalhadoras. Porque com a reforma da Previdência, né, que dizem que tem rombo, que tem, né, milhões e bilhões aí com déficit. Isso é uma grande mentira, uma grande falsidade. Para cobrir qualquer gasto disso aí que eles dizem de rombo hoje, é só eles cobrar da JBS, principalmente, que não paga Previdência. É só cobrar das instituições bancárias, né? Todos os bancos, não vou citar nenhum, porque todos, né? Todos os bancos são devedores da Previdência, né? Nós sabemos que também as prefeituras, os estados são devedores da Previdência, né? Mas isso não é falado, não é comentado, né? É comentado que a agricultura familiar, que o povo trabalhador não contribui com a Previdência por causa disso que está quebrada, né? Uma grande falsidade, porque quando eles passam índice lá, dizendo, né, do déficit da Previdência, o que eles deixam de falar é do recolhimento patronal que cada um recolhe. Eles simplesmente põem a 8% do trabalhador, põem a 8% do agricultor, mas não põem lá os 12% que a Caixa Patronal recolhe também dentro desse contexto da Previdência, né? Então, eu queria, no dia de hoje, né, falar isso, né? Eu não consigo ficar parado, não posso ficar parado diante da representação que eu represento também nessa Câmara, que são os trabalhadores, são os agricultores. A gente precisa deixar claro os fatos, né? E que quem paga é a agricultura, quem paga é os trabalhadores, né? Porque se dissesse mesmo que tem esse déficit, com certeza, eu digo mais uma vez para vocês, é só cobrar essa classe empresarial, os banqueiros, né? JBS, Companhia Limitada, que já acabaria. Mas não, é muito mais fácil entrar no bolso, né, dos trabalhadores, como foi entrado com o novo imposto, né, a gasolina, né? Quem imaginava que ia dar essa alta gasolina? Mas o imposto jogado em nós. E esse imposto jogado em nós é fácil, porque nós vamos, né? Todo mundo que vai precisar abastecer o carro vai pagar o imposto, né? Todo mundo vai no posto de gasolina, se o carro não anda sem gasolina. Então são impostos que são jogados, né? E aí a gente fica pagando a conta, e até quando nós não sabemos, né? É só um alerta que a gente precisa ter,
é que a gente precisa ser claro, né? Falar as clarezas para as pessoas, dizer a verdade, né? Que a reforma da Previdência é um absurdo, que a reforma da Previdência, agricultor principalmente, não vai mais estar. Porque ninguém vai aguentar pagar a Previdência, e é isso que está no projeto, que cada agricultor vai ter que contribuir com a Previdência, o talão de nota dele não vai servir mais, né? Vai simplesmente servir para ele destacar a nota e dizer que ele vendeu a mercadoria, mas ele vai ter que recolher todos os meses igual um trabalhador, né? E além da nota que ele tira, né? Então, com certeza esse já vai estar eliminado, né? E quando se diz também que era a proposta de passar, né, o homem para 65 anos e a mulher também para 60, né? Nós sabemos que o índice brasileiro diz que os homens são poucos que vivem até os 65 anos. O índice é esse. Então, por que ponhar 65 anos? Porque daí não vai aposentar ninguém mais, né? Hoje o índice diz que nós homens vivemos numa, né, tá numa margem de 65 anos, né, que é a grande, né, maioria já não aguenta passar dos 65 anos, né? Então são esses detalhes, são coisas, índices que é jogado para não acontecer, para que você seja eliminado desse processo, né? Então, meus companheiros, é isso que eu queria dizer no dia de hoje, né, para que a gente possa estar ajudando, né, na conscientização, né, porque muitas pessoas hoje nós, né, a gente que trabalha com o povo vê muitas pessoas, coitado, né, lá da roça, ele nem sabe do que se trata, ele ainda acha que tem que acontecer a reforma, que senão ele não vai se aposentar. Só que ele não sabe que ele nunca vai se aposentar com a reforma da Previdência. Tanto também com a reforma trabalhista, né? A reforma trabalhista está aí, praticamente quase aprovada, né? Quase aprovada, né? E que vai trazer transtorno aos trabalhadores também. É perca. Tudo é perca, né? Onde se vai poder negociar a férias em 3 vezes, ou, né, onde, né, vários direitos das pessoas vai ter, onde é livre negociação entre patrão e empregado, e eu já disse uma vez nessa tribuna, quem é o mais poderoso? É o empregado ou é o patrão? Né? Quem vai ditar a regra é o patrão, e ele vai agir da maneira que ele achar correta, que sirva a ele, mas não sirva o trabalhador. Então é isso que eu queria deixar nessa noite de hoje, né, essa alerta aos novos colegas, para que a gente possa estar trabalhando e divulgando e agindo, para que a gente possa, né, orientar melhor ao nosso povo, e diante dessa trajetória que vem, a minha indignação também. Meu boa noite a todos. Bom, em cima do que o nosso excelentíssimo vereador colocou agora na tribuna, realmente é de envergonhar, né, essa classe política que nos representa em Brasília, e o que nós temos que se unir para 2018, para que nós possamos escolher representantes dignos, representantes limpos, representantes que realmente tragam. Lembrando que esse governo, realmente concordo com parte das palavras do excelentíssimo vereador, mas lembrando também que esse governo e o governo que antecedeu o atual presidente, tomaram nenhuma decisão, nenhuma providência quanto ao rombo dos bancos, das grandes empresas quanto a JBS, e principalmente do mensalão, onde começou tudo. Então, se esse dinheiro fosse devolvido aos cofres públicos, com certeza daria para sanar muitas pendências que hoje está aí no governo. Então, assim, é uma catraca, é um rolamento que já vem de longa data, infelizmente, e que está se estourando agora. Então, cabe a nós, gestores políticos, povo, sociedade todo, possamos nos unir e em 2018 fazer realmente um pente fino, porque infelizmente o nosso país, muitas das leis não são cumpridas, como por exemplo a lei da ficha limpa. Muitos desses bandidos que lá estão não poderia sair candidato, infelizmente sai, e muitos deles até ganham. Então cabe a quem? Cabe ao povo
lá em 2018, para que realmente escolha aquelas pessoas dignas, que não tenham passado sujo, corrupto, aquelas pessoas que quebraram o nosso país, que estão aí agora colocando como santo. Não são santos, quebraram o nosso país. Então, assim, o que eu imploro a toda a sociedade, que examinem, pesquisem a vida do candidato, não sejam enganados por promessas mentirosas ou por algum agrado. E não havendo mais nada a se tratar nessa 23ª sessão ordinária, eu declaro a mesma encerrada e em seguida convoco os edis para a 24ª sessão extraordinária a realizar-se nessa data. Novamente, boa noite a todos, senhores vereadores. Uma boa noite a todos aqui presentes. Boa noite também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Passo as mãos do primeiro secretário para que verifique a lista de presença dos edis para essa sessão. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vice-presidente. Boa noite, segundo secretário. Boa noite, vereadora, vereadores presentes. Boa noite, funcionários da casa. Também os que estão presentes conosco nessa sessão, nos prestigiando. E também aos que nos acompanham pelas redes sociais. Analisando a lista de presença, constato a presença de todos os edis nessa 24ª sessão extraordinária realizada nesta casa. Conforme determina o nosso regimento interno e existindo o número legal de presença sobre a proteção de Deus, reiniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a 24ª sessão extraordinária desta casa, Sala das Sessões, em 8 de agosto de 2017. E passando para a ordem do dia, eu indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal 15/2017, de autoria do Executivo Municipal. Após dispensada a leitura, coloco o projeto em segunda discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco o mesmo em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Tiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Voto sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade e em segunda votação. Indago aos edis se há necessidade da leitura do projeto de lei municipal número 16/2017, também de autoria do Executivo Municipal. Após dispensada a sua leitura, coloco o projeto em segunda discussão. E não havendo quem queira discutir, coloco o mesmo em segunda votação. Como vota o vereador Jorge Sabino da Costa Júnior? Voto sim. G7 Tiago de Oliveira Venâncio. Meu voto é sim. Antônio Leite da Rosa. Voto sim. Kátia Faroli Martins. Eu voto sim. Milton Donizete de Lima. Voto sim. José Maria Pereira da Cruz. Meu voto é sim. João Egídio Mendonça Teixeira. Meu voto é sim. Gilberto Carlos de Lima. Meu voto é sim. Edson de Almeida Santana. Meu voto é sim, senhor presidente. Orlando Luiz de Oliveira. Meu voto é sim. Declaro o projeto aprovado por unanimidade em segunda votação. E não havendo mais nada a se tratar nessa 24ª sessão extraordinária, eu declaro a mesma encerrada. Desejo a todos uma boa noite e que todos tenham um bom retorno aos seus lares.